Inúteis. A internet hoje é um campo fértil para fazer discussões infrutíferas e inúteis. E os antagônicos da obra de Deus se aproveitam. E lamentavelmente alguns irmãos dão crédito a essas pessoas, dando audiências para hip hop. Olá, pecadores! Pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, o único caminho, a eleita, só na congregação sairá os salvos. Olha aqui, você está no santo canal especialista em pecadores CCBistas, e só aqui é o canal que mana leite e mel. Só aqui você tem coscorões asmos, pães da proposição, bolos e coscorões asmos, trigos, lentilha, milho, cevada, centeio, aveia, favas, iguarias, azeite e mel. Vinho. Você tem aqui também a púrpura, o carmesim e o linho fino. E pedras preciosas, e aqui eu edifico com pedras preciosas. Nada de tijolo e cimento. Aqui é pedras preciosas. Olha, o Euclides está desesperado. Os caras do ministério, vossos capeta em Cristo, estão desesperados. Por que estão desesperados? Estão desesperados porque tem as redes sociais e aqui especificamente o YouTube também, que é a principal plataforma. O canal do Cavaleiro aqui tem atividade. Por isso que causa desespero nos presidenciáveis e no vossos capeta em Cristo, porque isso traz conhecimento. Traz conhecimento. Porque, eu não sei se você sabia, mas você na sua santa ignorância não sabia, que tirano, uma das ferramentas que tirano usa, tem um áudio aqui, eu vou rodar um áudio aqui, pequeno, foi no culto online, e aí eu peguei um trecho aqui, que vira e mexe, esses caras estão fazendo campanha contra o conhecimento. E tem uma tese, você sabia que tiranos, uma das ferramentas que o tirano usa para dominar a massa, o povo, é a ignorância? Sim, como eu já disse aqui, a ignorância é a mãe das necessidades. Você é ignorante, vai para a escravidão. Então, uma das coisas que o controlador quer de você é que você seja um ignorante. Para aí, tudo que ele falar, tudo que ele inventar, tudo que ele disser, você diga amém e vá por ele. Todo picareta controlador é assim. Põe você na ignorância e aí tudo que ele inventa, qualquer pergunta que você faça a ele, ele vai responder, como é que fala? Descaradamente e sem sentido, porque tudo que ele disser você vai ter como real. Tudo que ele disser você vai ter como verdade, porque você não sabe. Ele responde para não deixar de responder a você, porque ele sabe tudo, você não sabe nada, é um ignorante. Então, mesmo que ele não saiba, ele inventa ali uma maluquice e joga em você. Como você é o ignorante, é o escravo, você vai acreditar nele. Claro que ele não vai deixar você sem resposta, porque senão ele perde você, que é o gado, que é a ovelha, que é o escravo. Então ele tem que demonstrar que sabe alguma coisa. Então a ignorância é um instrumento de dominação. É por isso que esse áudio que você vai ouvir mostra muito bem isso. Eu peguei 3 coisas que ele disse. Coisas desconectadas. Olha, eu vou rodar o áudio aqui. Então, vou rodar o áudio aqui. E aí você vai... Vou falar mais para você sobre isso. Aqui, ó. Escute. Que Deus... Sabe o que está acontecendo hoje com o povo? É aquilo que aconteceu no passado. Eles estão coando mosquito e engolindo cabelo. Ele está dizendo... escute. Sabe o que está acontecendo hoje com o povo? Com o povo. Sabe o que está acontecendo hoje com o povo? É o que está acontecendo. O que está acontecendo no passado? No passado. Eles estão coando mosquito e engolindo cabelo. Você escutou? Quem foi que disse isso? Coando mosquito, engolindo camelo. O Senhor Jesus disse isso. Aqui, ó. Condutores cegos, que coais um mosquito
e engolis um camelo. Agora, o contexto que o Senhor disse isso foi o seguinte aqui, ó. Jesus censura os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram judeus, dissidentes do judaísmo, mas como ali o Senhor Jesus era um inimigo em comum, tanto dos judeus do templo, quanto da seita dos escribas, da dissidência. Da dissidência dos escribas e fariseus, que seita? Seita é uma palavra que os gregos inventaram para chamar todo aqueles povo que era dissidente dos filósofos. Seita foi uma palavra inventada pelos gregos para se referir a quem era dissidente do Sócrates, do Aristóteles e do Platão. Aí, os religiosos, a religião veio e surrupiou a expressão seita, e aí começou a dizer quem era dissidente da religião era seitário, sabe? Como os próprios judeus do templo, sacerdote, começou a chamar os seguidores de Cristo de seitários. Como começou a chamar o Senhor Jesus de seitário. Sim, o primeiro a ser chamado de seitário foi o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus era judeu, saiu da tribo de Judá, veio lá do norte, começou a pregar, aí os incomodados, os templários, tanto os escribas, fariseus e os sacerdotes, Caifás, Anás, essas coisas, começaram a chamar ele de seita. Seita era uma palavra que denominava quem era discípulo ou apóstolo dos filósofos. Foi inventado na Grécia. Então os saduceus aqui e os escribas, eles eram assim com o templo. Como tinham um inimigo em comum que estava incomodando eles, e aí eles vieram e ficavam questionando o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus via como eles eram hipócritas, que coavam um mosquito. O que é coar um mosquito? Por exemplo, comer sem lavar as mãos. Lavar os talheres para comer, tomar água filtrada. Isso aí, comer por lavar as mãos, era coar um mosquito, que você precisava lavar as mãos para comer. Mas aí o Senhor Jesus, vocês lavam as mãos para comer? O que foi que o Senhor Jesus falou? Que o que entra não é o que mata o homem. O que mata o homem é o que sai. Porque o que sai da boca, o que sai está no coração, e aí vai praticar o que você está no coração. O que está no seu coração? A soberba? A inveja? A mentira? A falsidade? A cólera? A intolerância? O ódio? A impiedade? A injustiça? Sabe? Isso está no coração? A mentira? Se isso está dentro do seu coração, então mata você, porque você vai cometer o pecado, e cometendo o pecado, se afasta de Deus. Se afastando de Deus, o Senhor será seu inimigo. Então foi isso que o Senhor Jesus falou. Então, comer por lavar as mãos não é pecado. Pecado é o que está dentro do seu coração. São essas coisas que você vai lá e pratica. E praticando o pecado, morre. E morrendo, já sabe o que é que acontece. Então, os saduceus e os escribas, eles coavam o mosquito, que era comer por lavar as mãos, e não praticavam os mandamentos de Deus, que aí sim. Então o Senhor Jesus falou: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato para comer, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Iniquidade, pecado. Rapina, carne. Crueldade. É aqui. O contexto é esse aqui. Se você vier aqui 23 de São Mateus, esse é um contexto. Mas aí o Euclides, ele pega esse texto, tira de contexto para pegar no culto online, e aí vai continuar aqui, ó. Não, eu vou pegar do começo, então. Sabe o que está acontecendo hoje com o povo? É aquilo que aconteceu no passado. Eles estão coando mosquito e engolindo camelo. Que Deus ajude que você não engula camelo. Pode coar os mosquitos, mas não engula camelo, não. Vamos centrar. Ele vai pegar essa frase e aí vai fazer uma crítica, uma campanha contra o canal do Cavaleiro CCB, que está no YouTube, pregando o que
que presta, não a picaretagem sacerdotal. Escute aqui. Na palavra de Deus, sair de debates inúteis. A internet hoje é um campo fértil para fazer discussões infrutíferas e inúteis. E os antagônicos da obra de Deus se aproveitam. Os antagônicos da obra de Deus. Para esse sacerdote desgraçado, adúltero, que adultera, pega um versículo da palavra e adultera, e aí chama o canal do Cavaleiro de antagônicos da obra. E eu vou mostrar para você que ele é mentiroso, que ele é dor de cotovelo, que ele está vendo, sendo mostrado no YouTube aqui, a bunda dele de fora, as vergonhas dele. Está mostrando as vergonhas, a nudez deles, dos vossos capetas. Esse é o incômodo desses caras. É que tem plataforma que todo mundo agora tem voz. É como na Grécia Antiga, que você ia para a praça, lá na praça você tinha liberdade de apregoar lá sua fé, chamada de ágora. Lá na praça, lá em Atenas, tinha um determinado local lá que chamava-se de ágora. Então você ia lá na praça e apregoava sua fé. Lá cada um tinha o seu Deus, você pregoava lá. Quem quisesse ouvir, ouvia. Quem quisesse crer, cria. Tinha até o Deus desconhecido, como Paulo viu lá. Paulo também, Pedro, os apóstolos, eles tiveram lá espaço, e lá eles falaram. E lá muitos deles creram, lá muitos deles não creram. Lá, alguns de outras religiões lá, creram neles, outros não creram. Então tudo o YouTube é que nem uma ágora. E isso está incomodando vossos capeta, porque está mostrando a nudez deles. É isso, por isso que ele me chama de antagônicos, ou seja, oposto, em oposição à obra de Deus. Que nem uns picareta baba-ovo e lambe, bota, puxa-saco e baba-ovo do Brás, que estão aqui no YouTube também, que baba o Brás, e aí também tem o espaço deles. E eles incomodados. Não, é sempre assim, sabe? O cara tem um espaço para defender a sua porcaria, e aí ele se incomoda com o outro. É um sem vergonha esses caras. Sabe? Escuta aqui. E lamentavelmente alguns irmãos dão crédito a essas pessoas, dando audiências para hip-hop. Tá incomodado? Que lamentavelmente tem irmão que assiste esse canal, que assiste esses canais, que dão ibope. Ele não quer isso. E eu vou lhe mostrar por que ele não quer. Porque está incomodando os vossos capetas. Vou lhe mostrar. E todo mundo cancelar essas inscrições, nunca assistissem coisas tenebrosas. Chamando de tenebroso o canal do Cavaleiro. Ou seja, não assista, cancela, está inscrito lá, tira a inscrição, não assista mais. Esses antagonistas. Está incomodado, né? Porque essa turma, eles ficaram nas trevas, empurrando o goela abaixo, botando os pecadores ser bestas na ignorância, sem ninguém para desmascará-los. Agora eles estão sentindo o drama da luz. A luz incomoda ele. E aqui não é luz de 200 watts não, é o farol de Alexandria. Está incomodando eles. E aí é campanha, vira e mexe, e agora muito mais, porque a água está subindo, está batendo na bunda. E aí, com medo deles, com medo de perder a credibilidade do púlpito, se o povo perder a confiança dessa merda que eles falam no púlpito, eles falam, eles lêem a Bíblia, eles pregam lá, mas é tudo merda. Porque eles põem o veneno deles e aí é mortal. Escute. Fazer divisão, não tem o Espírito Santo neles. Fazer divisão. Fácil. Aí diz que o cavaleiro está fazendo divisão. E aí cita que dividir para conquistar. Cita uma frase de um filósofo que eu vou lhe explicar aqui para você. Quem foi que disse essa frase? Muita gente atribui essa frase ao Nicolas Maquiavel, um filósofo francês. E aqui ele pega outra, como você ser besta que está no culto, não sabe de nada, vai achar que essa frase é dele, que foi Deus que revelou. Eu vou voltar aqui, você pega de vez. Vocês nunca assistissem coisas tenebrosas? Quem quer fazer divisão não tem o Espírito Santo neles. É fácil.
Quem é de Deus une, quem não é de Deus separa. Sabe qual é a regra do inimigo? É separar, dividir para conquistar. Sabe qual é a regra do inimigo? É dividir para conquistar. Sabe quem disse essa frase? Dividir para conquistar? Foi um filósofo, o Nicolas Maquiavel. Maquiavel era um como é que fala? Aqui. Deixa eu pegar aqui para você, vou dizer quem foi Maquiavel aqui. Ó, Maquiavel, perdi aqui, deixa eu achar aqui. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Ó, Maquiavel, em Um Príncipe, o livro O Príncipe, que eu já li 2 vezes, foi ele que disse essa... muita gente atribui ele essa frase. Mas outros atribuem que quem disse essa frase foi o imperador romano, também que disse. Limitar... Maquiavel que disse aqui, sugere que a ignorância pode ser usada para manter o poder. Não, e é verdade. Maquiavel disse dividir para conquistar. Foi ele que disse essa frase. Ele é um filósofo francês, italiano. Ele também era embaixador. Dividir para conquistar. É um estrategista político em sua obra onde discute a importância de dividir os inimigos para conquistar e manter o poder. Então Maquiavel era um embaixador, escritor, conselheiro do rei. Ele escreveu uma carta para o príncipe, para o rei, aquele que era chefe dele, e deu uns conselhos. Porque naquele tempo um príncipe tomava um território e aí às vezes haveria resistência no território. E aí Maquiavel falou, divide. E aí esse dividir aqui, que Maquiavel disse, podia ser corrupção, sabe? Dividir por corrupção os inimigos do príncipe. O príncipe precisava manter aquele território em paz. E aí tinha aquela resistência, tinha aquele pessoal que não aceitava aquela dominação. Maquiavel falou para dividir os opositores. E aí essa divisão podia ser corrupção. E aí os opositores se traíam uns com os outros. E aí o príncipe mantinha o poder em paz. Então dizem também que o Cícero, ele disse o seguinte, divida e domine. E o Império Romano fez muito isso aí mesmo, que ele corrompia o próprio povo que estava sendo dominado, comprava com dinheiro, ouro, dividia o próprio povo, e aí o povo conspirava contra os seus próprios correligionários. Diga-se de passagem, lá na Espanha, quando era um clã, e em Portugal, lá quando o Império Romano dominava. Então muita gente associa essa frase a Maquiavel, que era um filósofo e político italiano do século XVI. E ele dava conselho ao príncipe e aí escreveu essa. Mas dizem que... E aí o Euclides vem e pega essa frase dizendo que é o inimigo. Aí ele fala o inimigo para dizer que, sabe, ninguém vai dizer que foi, ninguém vai contestar ele, e aí tem como se ele cunhasse a frase, sabe, fosse revelação. Mas ele pegou do filósofo, sabe? E aí ele... Porque todo o ser besta é ser besta, ele não sabe de nada. É claro que se eu estiver no culto e ele me vê ali, ele vai dizer, não, se eu falar que o cavaleiro vai dizer que eu estou mentindo. E ali ele sabe que todo mundo é ignorante, e aí ele fica cunhando essas frases para dizer que tem, sabe, dom, que tem revelação. Jesus, ele veio exatamente quebrar o elo. Ele estava rompido. E aí entrou em outro assunto. Depois eu vou voltar nessa frase aqui que ele disse. Depois aqui ele entrou em outro assunto totalmente fora, desconexo desse aqui que ele está falando. Contra a crítica. Aqui é. Ele veio fazer isso. Ele veio conectar o homem com Deus. A conexão aconteceu com ele. É a proposta de religar. A religião é religar o homem com Deus. Não, esse cara não é idiota. Aí ele diz que o Senhor veio religar o homem com Deus. Só que ele não fala como é que é a coisa. A proposta dele conosco é essa, é nos religar com ele cada vez mais.
que foi que o Senhor Jesus veio fazer na terra? Sabe o que está acontecendo? O que foi que o Senhor Jesus veio fazer na terra? Aqui ele está dizendo uma coisa que não tem nada a ver com o que ele acabou de falar. O que foi que o Senhor Jesus veio na terra? Não foi religar. Ele veio fazer uma... Aqui, ele veio reconciliar o homem com Deus. E reconciliou o homem com Deus na cruz, dando a sua vida para fazer a paz entre o homem e Deus, entre o pecador e Deus. Sabe? É isso aqui. Aqui ele pegou totalmente fora de contexto. Não explica o que é que o Senhor Jesus veio fazer. O Senhor Jesus fez isso. Aí uma vez que você crê nele, aí sim, e vai praticar o que ele mandou fazer, aí você mantém a... Por isso que Paulo falou, segue a paz. Quando Paulo falou segue a paz, ele disse isso, que uma vez que o Senhor Jesus morreu, você batizou e creu nele, aí você vai fazer o que o Senhor Jesus mandou. E aí você está seguindo a paz. Porque se você voltar a tornar e a praticar pecados, como lá ele disse à mulher lá, filha, eu não te condeno, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Coisa pior, o inferno. Pior do que a morte, o inferno. Então, essa é a paz de que falou o apóstolo Paulo. Mas desde que você... Por isso que Paulo falou, busque a paz e a siga. Ou seja, o que é buscar a paz e a siga? Uma vez que você batizou, creu no Senhor Jesus, você tem que cumprir o que o Senhor Jesus mandou você fazer. Isso você está seguindo a paz. A paz é o Senhor Jesus. Essa paz que o Senhor Jesus fez entre Deus e os homens. Mas você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa praticar o que o Senhor Jesus mandou. Você precisa seguir os passos do Senhor Jesus mandou. Tem fome? Deste-me de comer. O que fizeres a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Você está seguindo a paz. Aqui, ele entra num assunto, entra em outro assunto assim, sem terminar um assunto, já entra em outro. Aí o CC besta dá um parafuso na cabeça. E aí atribui isso a religar de religião. Nada a ver uma coisa com a outra. Que religar e religião? É um idiota esse cara, pai. Em vez de ele instruir, ele confunde. Porque, escute só. Espírito Santo neles. Ele está falando de uma crítica que está sendo dos antagonistas da obra, que ele chama de antagonistas da obra, e aí ele vai e entra em religare, que Jesus Cristo religare, e aí o CCB só vai entender isso aqui de jeito nenhum. Ele saiu de um assunto que não tem nada a ver e entrou em outro assunto que também não tem nada a ver. Esse cara é um biroco da cabeça. Fácil. Quem é de Deus une, quem não é de Deus separa. Sabe qual é a regra do inimigo? É separar, dividir para conquistar. Aqui ele estava falando da crítica. E aqui ele foi e entrou no tal de religare, de religião. Jesus, ele veio exatamente quebrar o ego. Ele estava rompido. Ele veio fazer isso. Estava rompido. Conectar o homem com Deus. A conexão aconteceu com ele. É a proposta de religar. A religião é esse religar. É religar o homem com Deus. Esse cara é graduado, velho. Esse cara é graduado. Mas na escritura, nas coisas de Deus, não tem esse negócio de graduado, pós-graduado ou analfabeto funcional. Não, o cara é doido. Não interessa isso. Não interessa o currículo dele. A proposta dele conosco é essa, é nos religar com ele cada vez mais. E aqui, eu vou voltar aqui e vou lhe explicar por que ele está incomodado com a crítica. E lamentavelmente alguns irmãos dão crédito a essas pessoas, dando audiências para ele pop. Bom seria que todo mundo cancelasse as inscrições, nunca assistisse em coisas tenebrosas. Coisas tenebrosas. Ele chama de antagonista e aqui ele... Como esse vira e mexe, tem CC besta aqui, me xingando, né? Acabei de ver um comentário aqui do me xingando. Qual é o desespero desses cara que não querem que você saiba das coisas? Porque a verdade te liberta. Hoje, como eu já falei aqui, no princípio do vídeo, que o YouTube é que nem a Ágora lá na Praça de Atenas. Então lá na Praça de Atenas você ia lá, que nem Paulo, se você ler nos Atos dos Apóstolos, você vê lá que Paulo, Pedro, outros
apregoava na praça lá em Atenas. O YouTube é mais ou menos isso. Aí, meu filho, você pede discernimento ao Senhor Jesus, busca na Bíblia, vai conferindo as coisas, você achou que aquele assunto lá cai fora. Porque o que o cavaleiro ensina aqui? Eu ensino aqui a você ter senso do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é torto, do que é bom, do que é mal. Ensino você a discernir as coisas. Ensino um pouco, porque muitas das coisas é só um acontecimento que vai mostrar que você é. Mas eu ensino você, eu incito você, eu apoio você, incentivo você a buscar o que é justo, a diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é mal. A Bíblia é para isso. E aí, você está aqui, é claro que quando você lê a Escritura, você vai dizer, não, esses caras do ministério que estão pregando aí não tem nada a ver com a Bíblia. É por isso que eles estão preocupados. Porque você sabendo disso, você vai perder a credibilidade do púlpito e da pregação vigarista no púlpito. Essa é a preocupação desses caras. Então aí, eles dizem para você não ouvir canal que nem o Cavaleiro CCB. Porque o medo deles é esse, é que você saia da ignorância e saindo da ignorância deixe de ser gado deles. Deixe de ser subjugado, de ser controlado pela ignorância. Porque a ignorância é uma das ferramentas usadas em todo o sistema tirano. É a ignorância. Porque aí você vai manipular. Ó, se você vir aqui, se você vir aqui em Tessalonicenses, deixa eu achar aqui Tessalonicenses. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. O que é exortar um ao outro? O que é edificar um ao outro? Como é que você exorta, biblicamente falando, com conhecimento bíblico falando, como é que você exorta um irmão? Como é que você edifica um irmão? É pelo conhecimento bíblico. É essa a preocupação do ministério. Que o ministério quer que você seja edificado só na porra da pregação deles lá no púlpito. É essa a preocupação desses caras. O povo perece por falta de conhecimento. A ignorância é a mãe do tropeço, que eu já falei aqui. Quem não sabe, não entende. Quem não lê, vai entender o quê? Ah, você pode ler e não entender, mas começa por lendo. Como é que você vai entender se você não nem lendo tá? Ó, não sejam como quem anda nas trevas, a de mostrar uns aos outros. É o quê? Ensinando e sendo ensinado. Entendeu? Ensinar e aprender. Quando Paulo disse assim, pelo que exortávamos aos outros, ensinai e aprende. Você ensina aquele irmão uma coisa, aquele irmão aprendeu outra coisa e ensina você. É uma via de mão dupla, ensinar e aprender. Você exorta e é exortado. Você edifica e é edificado. Entendeu? Você aprendeu uma coisa, você ensina. É que nem o professor faz. O professor ensina e ele aprende. Até com os alunos ele aprende. Dependendo lá. Edificar uns aos outros. O que é edificar uns aos outros? É troca de conhecimento. Entendeu? Mas o ministério se incomoda por que isso? Porque o ministério ele domina pela ignorância. Então ele quer que você pise nessa palavra, não reconheça essa palavra aqui de 1 Tessalonicenses e vá se edificar só na merda do culto. Só que no púlpito tem morte.
porque ali vai a vontade que eles querem que você obedeça só a eles. Então o ministério, por que o ministério não prega esse tipo de palavra que está escrito na Bíblia aqui? Não, porque ele quer centralizar o poder, centralizar o ensino, centralizar a edificação, que você só seja edificado ouvindo a porra da palavra revelada no púlpito. E aí, você, por exemplo, aqui, quando ele chama de cuidado com os antagonistas na obra, aí, por exemplo, se você lê a Bíblia, você entende uma coisa. Aí você vê uma pregação na congregação, que um porra louca lá, um cooperador de jovem, fala e faz. Aí o que ele vai dizer se você contrariar o que o cara lá pregou? Ele vai dizer que você está dividindo a obra, que você está sendo antagonista da obra. Aí, em vez de você ser considerado como um conhecedor da palavra, você vai ser considerado pelo ministério como um inimigo da palavra, como um inimigo da obra. Aí, se você tiver conhecimento para exortar, e aí você encontrar com outro irmão que também tenha conhecimento para exortar, e aí vai um edificar o outro. E aí vai um edificar o outro, exortar o outro. Aí, se o ministério souber, ele vai dizer que você está... É claro que você vai discordar daquela porcaria que está sendo pregada no púlpito, que é só profetada, que por esses dias Deus vai fazer uma obra, e aí você vai ser considerado antagônico da obra. Ou seja, que você está dividindo para conquistar. Porque é claro que você vai refutar o que o cooperador está pregando. E aí você é considerado inimigo. Não é uma coisa de doido um negócio desse? Aí você vai dizer, irmão, na Bíblia está assim. O cooperador lá pregou aquilo outro lá. Aí se você for fazer uma visita, e aí você vai refutar a palavra que você ouviu. E aí o ministério souber, vai dizer que você é antagonista, que está dividindo. Quem quer fazer divisão, não tem o Espírito Santo neles. E aí se você conhecer a verdade, porque a verdade te liberta, você vai ser considerado inimigo, que você está fazendo divisão, que você não está tendo comunhão com a palavra, e aí é considerado inimigo. E aí, vai topar? Vai querer? Meu filho, eu passei por isso, mas é assim que, nessa geração, está assim. É claro que isso aqui vai mudar, mas está assim. Então, se você tiver, que nem disse aqui, 2 Tessalonicenses, tá, deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Tessalonicenses 3,15, está escrito aqui, todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Como é que se faz para admoestar um irmão? Você tem que ter conhecimento bíblico para admoestar o irmão, e para ser admoestado, um irmão vem e te admoesta, fala uma coisa assim e você não sabe, é motivo de você agradecer a ele, não de você ficar triste com ele, porque ele teve conhecimento bíblico de Deus, entendimento do Senhor Jesus, para te admoestar. Você tem que agradecer a ele, e não achar ruim com ele, porque ele abriu os teus olhos, ele te ajudou, ele te passou aquele conhecimento. É uma via de mão dupla, é o aprende e ensina e aprende. Para o ministério, você é inimigo se fizer isso, porque vai dizer que você está dividindo a obra. E o ministério faz isso porque quer centralizar o conhecimento, centralizar o poder, porque ele governa pela ignorância, ele governa pelas trevas. Só eles querem saber, para tudo que você precisar, consultar eles e buscar merda de palavra. E é aí que eles dominam pela ignorância, dominam pelo obscurantismo, pela falta de conhecimento. Sabe? O apóstolo Paulo enfatiza a importância da demonstração mútua entre os crentes, mútua, outro, para fortalecer a fé, corrigir, corrige, é corrigido.
O encorajar é encorajado. Santificar é santificado. Prevenir é prevenir o irmão. O irmão vai te prevenir de alguma coisa. Naquela conversa que você está tendo com ele, se previne das coisas. Um admoestando o outro, um passando conhecimento por outro. É como uma veia do corpo, sabe? Para o ministério, isso você está dividindo a obra. Por quê? Porque o ministério, eles botaram a merda dos estatutos deles, dos ensinamentos deles, da circular deles, sabe? E aí, se você não cumprir, você está dividindo a obra. Que eles querem que você siga as porcarias deles, e não a Bíblia Sagrada. Para o ministério, a Bíblia Sagrada divide a obra. Se você conhecer a verdade, está dividindo a obra. Porque eles têm a Bíblia deles manipulada. O estatuto, os tópicos, os ensinamentos. Coisas que é pecado para o ministério, para Deus é precioso. Coisa que para Deus é precioso, para o ministério é uma porcaria. Sabe? Então, se você tem conhecimento bíblico, você está dividindo a obra. Claro, porque você vai discordar, claro, totalmente. Mas precisa ter coragem também, né? Ensinar e aprender, advertir e corrigir. Quando você está admoestando um irmão e admoestado, você está ensinando e aprendendo, advertindo e sendo corrigido. Advertindo e sendo advertido, corrigindo e sendo corrigido. O ministério quer isso só no púlpito, porque lá está o poder da manipulação. E aí você é considerado um antagonista, porque você vai ver coisas que o ministério tem como pecado, que na Bíblia nunca foi. Nunca foi. E coisas que a Bíblia tem como pecado de morte, para o ministério, não, meu filho, só dá sua moeda lá como indulgência, que nem Lutero lá fazia, que nem lá os papas faziam, dá aqui sua coleta para pagar a indulgência e você senta no banco da misericórdia e ninguém pode te julgar. É assim. É por isso que os fariseus lá e os saduceus coavam mosquito, mas engoliam camelo. Por quê? Porque eles queriam, era a moeda lançada lá no templo. E aí, comer por lavar as mãos é pecado, mas praticar a injustiça não era pecado. Dá aqui sua moeda no templo e paga a indulgência. Tá? Meu filho. Não é fácil não. Advertência contra a ignorância. Não sejam ignorantes, mas entendam o que é a vontade do Senhor. Então, se você souber da vontade do Senhor Deus, para o ministério você está dividindo. E logo você é o inimigo. E aí, vai encarar? Quer o conhecimento do Senhor? Se você tiver o conhecimento de Deus, você é considerado para o ministério como um antagonista. Como dividindo para conquistar. É considerado dividindo a obra. Sabe? E aí, vai encarar? Porque o ministério governa pela ignorância, rapaz. Vem assim há trocentos anos. É por isso que ele está incomodado com a crítica aqui no YouTube, aqui no canal do Cavaleiro. Porque aqui o Cavaleiro mostra que eles estão nus. E aí, eles, com medo de perder a credibilidade do púlpito e o povo deixar de congregar e não acreditar mais nas pregações de merda deles, e aí, vira e mexe, eles estão batendo. E aí chama de você que você está dividindo para conquistar, que você é contra a obra. Sabe? Esse povo não vale nada, rapaz. Esse povo não vale nada. A tese de dominar um povo pela ignorância, a ideia do tirano de dominar um povo pela ignorância, é uma estratégia de todo tirano. Dominar você pela ignorância. Sabe? A ignorância é uma ferramenta para controlar as massas, que muita gente usava para controlar a massa. A tirania, os regimes autoritários, reis, tanto que muita gente, tanto que a Igreja Católica praticava isso, não queria nem que um camponês tivesse uma Bíblia, foi por causa disso que Lutero lutou contra, e muita gente na Europa foi evangelizado, foi alfabetizado. Lutero
alfabetizava, viu a importância de alfabetizar o povo justamente para ler a Bíblia. Os americanos lá, quando os puritanos protestantes migraram para os Estados Unidos, foram os puritanos, aquela dissidência, viu lá que o protestantismo estava começando a avacalhar lá na Europa, aí eles migraram para os Estados Unidos. Irlandeses, ingleses, um grupo ali de puritanos que queria praticar aquele entendimento deles, aí eles migraram para os Estados Unidos lá. Quando eles chegaram lá, eles alfabetizaram as pessoas para ler a Bíblia. É por isso que há países como os Estados Unidos e a Alemanha, eles são alfabetizados. Lá na Alemanha tinha faculdade, lá em 1500 já tinha faculdade, porque eles alfabetizaram o povo para ler a Bíblia. Por isso que a educação, sabe? E aí se deu a coisa. Então, o Lutero brigou por causa disso, porque a Igreja Católica queria manter o povo sem ler a Bíblia, sem saber ler e nem ler a Bíblia. E aí o Papa e os cardeais deitavam e enrolavam. E aí foi por isso que Lutero falou, não, é o seguinte, por que o povo não pode ler a Bíblia? Não, por que o povo não pode ler a Bíblia? E aí ele foi, se esperneou e meteu o pé na porta. E aí se deu o protestantismo. Quer dizer, foi denominado de protestantismo, né? Porque no princípio Lutero não falou assim, isto é um protesto. Não. Então aí foi denominado de protestantismo isso, que a Igreja Católica não queria nem que o povo soubesse ler, quanto mais ter uma Bíblia. Não era proibido um camponês ler uma Bíblia. Você estava trabalhando lá na roça, não podia, era proibido você saber ler. Era proibido você ter uma Bíblia. Para o ministério, eles fazem de tudo para você não buscar conhecimento de Deus. Porque se você buscar, vai ver que eles estão mentindo. Vai ver que eles são mentirosos. E aí, vendo que eles são mentirosos, você perde a credibilidade no púlpito e aí talvez nem queira congregar mais. E aí, quando for congregar, vai ver o cara lá pregando e vai ficar sabendo que é tudo mentira que aquele cara está falando. E aí, quando terminar o púlpito e for na casa de alguém, ou alguém foi na sua casa, aí você vai passar o conhecimento bíblico. Aí aquele outro também já não vai. Vai ver. Vai saber que aquilo lá é profetado e não é nada daquilo. É por isso que incomoda o tirano. Sabe? Porque o tirano precisa que você seja ignorante para montar em você, transformar você num burro de carga ou num boi para lavrar a terra, para ele plantar e colher e você ser um burro de carga. Um animal do campo que lavra a terra e faz serviços pesados. É por isso que essa vira e mexe tem essa ofensiva contra a crítica. Um teórico... a ignorância pode ser usada para manter o poder, para conquistar o poder e para manter o poder. É pela ignorância. Sabe? Porque você é um ignorante, você não entende nada. Sabe? E aí vai dizer amém para tudo que ouve, para qualquer merda de pregação. E ainda tem a superstição, o cara falando lá em nome de Deus, e você ignorante, e aí teme. Não vai fazer que nem Davi. Davi entrou lá, pegou os pães da proposição, os discípulos lá pegou os pães da proposição, comeu, aí o cara falou, oi, você está comendo pães da proposição? Aí o Senhor falou lá, você não viu Davi como entrou lá e comeu os pães da proposição? Porque ele podia comer os pães da proposição, pô. Simples assim, porque o conhecimento te liberta, é nisso. Porque Davi foi lá, entrou e comeu os pães da proposição, coisa que era só para o sacerdote comer. Por que Davi comeu? Porque Davi sabia que podia comer aqueles pães. Isso aí é o conhecimento que liberta. Você libertou o quê? Libertou da fome. Sabe? Você sabe o que é certo e o que é errado, do que pode e do que não pode. Ah, você não pode fazer isso aqui, mas eu posso fazer. Ah, por que você pode? Porque eu tenho conhecimento. Os discípulos lá passavam na roça comendo espigas, pegavam e comiam as espigas. O conhecimento fazia isso, sabe? Não era crime você comer, tá? Ah, está comendo por lavar as mãos.
Ah, tá comendo por lavar os copos. Ah, e você aí lava o copo. Porque você é idiota, rapaz. Que precisa lavar isso aqui para comer. Porque o ignorante, ele se escandaliza com o conhecimento. O Senhor Jesus fazia os milagres no sábado. Por quê? Porque não era pecado fazer milagre no sábado. Era pecado, era oprimir no sábado. Era prender no sábado, era fazer mal. Então, aí é em todo o tempo. Mas libertar a pessoa no sábado não era pecado. Mas o ignorante, que vem aqui muitos no meu canal, ele se escandaliza. Porque ele não sabe o que é, quem é quem. Porque ele está preso na ignorância, preso na opressão do ministério. Então, quando ele vê a luz, ele se escandaliza. Não sabe não tem senso do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que é ímpio, do que é piedade. Ele não, como diz o apóstolo Paulo lá, todas as coisas me convêm, todas as coisas me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele não sabe o que convém e o que não convém. Ele não sabe o que é lícito e o que é ilícito. A ignorância, as trevas, ele não sabe discernir o que é lícito do que é ilícito, do que pode e do que não pode. Todas as coisas me convêm, mas não me deixaram eu me levar por elas. Ele não sabe o que é. Então o ministério governou assim e mantém o poder do púlpito, a crença no púlpito, que aquilo lá é palavra de Deus. E só ali é palavra de Deus. E ele precisa manter isso como doutrina mor na mente do pecador ser besta. Se o pecador ser besta perder essa confiança, aí ele vaza fora. E aí o ministério vai e perde a grana. Entendeu? Porque para manter o poder, o ministério precisa da ignorância, precisa manter o povo na escuridão. Controla a informação, controla o conhecimento. Ele quer manter o controle do conhecimento. Por isso fica dizendo, olha, não se inscreva em canal crítico, não assista o canal do Cavaleiro, se tiver inscrito lá, desinscreva, não veja mais aquilo lá está dividindo, aquilo lá é inimigo. Por quê? Para controlar a informação, para o povo não vir aqui e não saiba a real, não sabendo a real, se mantém subjugado aos vossos capeta. E a merda da palavra revelada. Então controla a informação, controla o conhecimento, controla a sabedoria, não quer deixar ver isso aí, para o povo não ficar liberto. Limita o acesso, quer limitar o acesso ao conhecimento bíblico, para o povo ficar ignorante. E aí eles falam as merdas que eles quiserem. E aí todo mundo dá glória, amém e aleluia. Dá um glória aí, irmão. Entendeu? Então, distorce a verdade para manter o ser besta ignorante. Dá uma distorcida na verdade. Lê a Bíblia no púlpito, mas distorce ela. Põe veneno nela. Põe água. E aí, você pensa que está engolindo leite, está bebendo veneno. Sabe? Porque distorce. Lê a Escritura, mas prega outra coisa. Que nem falou lá do qual o mosquito engoliu um camelo, tirou fora de contexto. Pegou só o que lhe interessava. Distorce a verdade para manter a população na ignorância. Uma vez ignorante, servidão. Manipula a noção da coisa, manipula o senso. Não quer que você tenha senso das coisas, de discernimento. Manipula você. Não é fácil não, mãe. Não é fácil não. Censura você, para você não ouvir o conhecimento, e você não ouvindo o conhecimento, você não vai exortar, porque se você exortar, você vai se opor. Você não exorta e não será exortado. Não adverte, não será advertido. Cai no laço. Para você exortar e ser exortado, você precisa saber. O ser besta não, ele não quer saber disso. Ele só quer ir buscar a palavra para resolver o problema dele, a doença dele, o desemprego dele, e acabou. Porque ele não quer conhecimento bíblico também. Tem essa também, né? Não é só o vosso capeta em Cristo, não. O ser besta também é assim.
Então se o vosso capeta vai tomar no rabo, o ser besta também vai tomar no rabo, porque ele não quer saber de exortar e ser exortado. Ele não quer saber de edificar e ser edificado. Não, ele quer ir buscar a palavra lá para resolver o problema dele, ele quer lá resolver o problema dele, da vida dele lá. Ele não quer buscar reino dos céus, a sua justiça. Não, ele tá se lixando para isso, de reino dos céus, a sua justiça. Não, ele quer só resolver o problema dele. Aí a saúde, a enfermidade dele, é da esposa dele, da mulher dele, é do filho dele, da sogra dele, do sogro, da tia, do tio, do gato, do cachorro, do patrão. Ele quer ali resolver o problema dele, não quer saber de edificar e ser edificado, de exortar e ser exortado. Ele também não quer conhecimento bíblico. Então a igreja só enche. É por isso que veio toda essa coisa aí. Mas a igreja futura que o Senhor vai querer é para praticar isso aqui, é exortar uns aos outros, edificar uns aos outros. Visita, é visitado. Vai visitar, você edifica, é edificado. Vai visitar, você exorta e é exortado. Edifica, é edificado. Adverte, aprende e ensina. Sabe? A igreja futura é assim. Não essa porcaria que está aí. Sabe? Regimes autoritários, eles impõem controle da informação, sabe? Se você souber de alguma coisa que é crítica ao tirano, e aí se você falar, ele já paga o preço, é preso, sabe? Todo autoritário é assim. Pegou a visão do cavaleiro aqui? Até mais, hein?